Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Clube do Porquê. Hoje temos mais uma curiosidade, então não saia daí e bora pro vídeo. Oi, pessoal! Bora fazer uma viagem no tempo para conhecer a história de um inventor que mudou para sempre o jeito como a gente conversa, Alexander Graham Bell. Já pararam para pensar como a curiosidade e aquela vontade de ajudar alguém que a gente ama pode literalmente transformar o mundo? Tentem imaginar isso. Um mundo sem zap, sem celular, sem internet, nada. Se fosse preciso falar com alguém que morasse em outra cidade, ou pior, em outro país, como é que você fazia, hein? Pois é, a resposta era uma só, cartas. E a comunicação era um verdadeiro teste de paciência. Levava dias, semanas e, olha, às vezes até meses, para uma resposta simples chegar. Era um mundo onde esperar fazia parte da conversa. E foi exatamente nesse mundo, lá na Escócia, que nasceu o nosso personagem de hoje, Alexander Graham Bell. Um tempo em que distância significava basicamente silêncio. Mas afinal, o que leva alguém a desafiar o jeito como o mundo funciona? No caso do Bell, a grande motivação não veio da ambição, não, veio do amor. E tudo começou dentro de casa. Desde garoto, o Bell já era super ligado em sons. E essa fascinação toda tinha um motivo muito especial. A mãe dele, que estava perdendo a audição. A vontade de se conectar com ela de verdade o fez mergulhar de cabeça para entender todos os segredos da voz e da audição. Anos depois, quando ele já morava nos Estados Unidos, essa paixão por conectar pessoas o colocou diante de um desafio que, para a época, parecia coisa de ficção científica, pura mágica. Era essa a pergunta que não saía da cabeça dele. Será que é possível pegar algo tão humano como a nossa voz, transformar num pulso elétrico, mandar por um fio e fazer ela sair do outro lado de novo? Essa ideia foi o começo de anos e anos de trabalho sem descanso. E aqui tem um ponto que é fundamental, viu? A invenção não foi um estalo de sorte, um momento eureka. Foi um processo, um ciclo de estudar muito, de testar sem medo, de errar pra caramba e, o mais importante de tudo, de levantar e tentar outra vez. Depois de tanta dedicação, de tantos erros e acertos, finalmente chegou o grande momento, o instante que ia mudar a história e quebrar o silêncio da distância para sempre. O ano era 1876. É bom guardar essa data. Foi quando um dos experimentos do Bell, depois de incontáveis tentativas, finalmente funcionou. E essas foram as primeiras palavras ditas num telefone. O Bell estava numa sala e seu assistente, Thomas Watson, em outra. Quando Watson ouviu a voz do Bell saindo daquele aparelho, clara e nítida, ele soube na hora. Eles tinham conseguido. Era a prova de que a voz humana podia, sim, viajar por um fio. Claro que no começo, a reação da maioria foi de total desconfiança. Falar através de um fio? Impossível, era o que diziam. Parecia um truque de mágica. Mas não era mágica, era ciência. E ela tinha acabado de mudar o mundo. Mas qual é o verdadeiro impacto disso tudo? A invenção do telefone foi muito mais do que só um aparelho novo. Foi uma lição sobre inovação que vale pra gente até hoje. E o mais incrível é a gente poder traçar uma linha reta da invenção dele até o nosso mundo. A ideia do Bell de transformar voz em sinal é tipo a tataravó das nossas chamadas de vídeo, que hoje viajam pelo ar na hora para qualquer lugar do planeta. Se a gente tivesse que resumir a jornada do Bell em uma só palavra, com certeza seria essa: persistência. Ele nos mostrou que ter sucesso não é não falhar nunca. É ter a coragem de continuar, mesmo depois da falha. É esse ciclo de aprender e superar. Então, a receita do Bell para mudar o mundo parece ter 3 ingredientes poderosos: uma curiosidade sem limites, um desejo verdadeiro de ajudar as pessoas e aquela teimosia boa de nunca desistir, não importa quantos obstáculos apareçam. E isso tudo deixa uma reflexão pra gente, né? A história do Bell prova que uma pessoa, com a motivação certa, pode sim transformar o mundo. Olhando para os desafios que a gente tem hoje, que problema está pedindo uma solução? Que ideia, grande ou pequena, poderia fazer toda a diferença na vida de alguém? Fica aí a inspiração. Olá, pessoal! Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o like e se inscreva no canal. Tchau!